Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu recentemente fiz o curso de Introdução à Filosofia com a senhorita Bira e relembrei muitas coisas, porque eu sou formada em letras português e inglês e também em teologia, então eu tenho uma base de filosofia, muito breve, claro. Também estudei filosofia no magistério, no antigo magistério, mas eu tenho uma escola filosófica de preferência. E eu quero ler um trecho de um livro que fala sobre essa escola filosófica, que é a escola dos cínicos. Sim, essa é a escola, minha linha filosófica preferida. Meu filósofo favorito, né, é Diógenes de Sinope. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, que vai falar especificamente sobre desfigurar a moeda, a retórica de Diógenes e a invenção do cinismo. Então vamos lá? Em seu influente estudo sobre os cínicos antigos, A History of Cynicism, Dr. Dudley inicia sua obra com uma lista de que ele conclui serem as três principais características do movimento cínico da antiguidade. 1. A vida errante do cínico. 2. O ataque a todos os valores estabelecidos. E 3. Um corpus de gêneros literários. Embora Dudley reconheça que essas três características são separáveis, elas parecem poder ser reduzidas a duas categorias mais básicas: a expressão de uma ideologia e a sua prática. Mas, dada a natureza intensamente pragmática do cinismo como ideologia, teoria e prática, o discurso e experiência parecem de fato resistir à segregação com mais obstinação ainda do que de hábito. Em que ponto a teoria de Diógenes termina e a vida começa? É verdade, sem dúvida, que a figura de Diógenes e o conjunto de gêneros inventados pelos cínicos sobreviveram ao movimento que o gerou. Mas isso apenas sugere que a dimensão retórica ou literária pode ter sido mais fundamental para o cinismo do que para as outras escolas filosóficas que não deixaram tal legado. De fato, nenhum outro movimento filosófico na antiguidade teve consequências de tão longo alcance para a instituição da literatura ou estendeu a sua influência tão além do domínio do discurso escrito. Mas que características do cinismo, como ideologia ou modus vivendi, fizeram dele, ao mesmo tempo, o movimento filosófico mais literariamente inventivo e o único a atrair um grupo significativo de seguidores entre a maioria iletrada? Como uma abordagem inicial do meu tópico principal, a invenção do cinismo, eu gostaria de expor em linhas gerais as dimensões retóricas e literárias do cinismo antigo. Depois, para respaldar minhas afirmações sobre as origens retóricas do cinismo, especificarei as características da atuação do próprio Diógenes, que fazem dela uma retórica distintiva, diferente de qualquer outra desenvolvida na antiguidade. Quando pensamos no cinismo, provavelmente não o associamos imediatamente nem à teoria nem à prática da retórica. Afinal, não foram os cínicos a mais abrupta e menos culta das escolas filosóficas, supondo que possam ser chamadas de escola? Pensa-se em Antístenes, a arete, excelência, uma questão de atos, erga, não de discursos, logoi, ou de aprendizagem, matemata, Diógenes Laércio 6:11. Ou em Crates, não se esquive da prática do cinismo, mas evite os discursos, pois a estrada longa para a felicidade é pelos discursos, mas a que segue pela prática diária de atos é o caminho curto. Epístola 21. E não ensinam os cínicos oralmente, e não com tratados ou aulas formais que poderiam dar mais oportunidade à prática da retórica e das artes da palavra? Em geral, sua ênfase na prática e não na teoria, nos atos e não nas palavras, parece estranha à retórica. Porém, devemos lembrar que numa cultura oral, grandes palavras, não menos do que grandes atos, eram vistas como uma forma de ação. E o cinismo manteve-se como a mais oralmente orientada de todas as tradições filosóficas antigas. No entanto, se voltarmos ao século IV antes da Era Comum, perceberemos que os fundadores lendários do movimento estavam invariavelmente associados a uma ampla variedade de atividades literárias e com frequência, tinham vínculos estreitos também com tudo formal da retórica.
Se tomarmos como exemplo as figuras que Luciano, no século II da Era Comum, considerava canônicas, Antístenes, Diógenes, Crates e Menipo, notaremos que cada um deles é uma figura literária importante, com a possível exceção do próprio Diógenes. Antístenes, claro, não é tecnicamente um cínico, mas foi apropriado pela tradição e assim é significativo aqui como parte da autodescrição da tradição do cinismo. Nem Diógenes, Laércio, nem Luciano hesitam em agrupá-lo com Diógenes e companhia. É um fato interessante, porém, que se diga que ele tem sido aluno de Górgias, assim como Sócrates, e que entre seus muitos escritos se lhe atribuem obras sobre tópicos retóricos, como estilo e expressão, dialética erística, oratória forense e sofistas, bem como numerosas obras sobre tópicos literários tirados do mito, como a disputa entre Ajax e Odisseu pelas armas de Aquiles. Nem está confinada a algumas poucas figuras mais importantes. Um autor menor, como Zoilo de Anfípolis, também ativo no século IV, era conhecido na antiguidade como um retórico e satírico cínico. Ele era famoso pela mordacidade de seus ataques a Isócrates, Platão e Homero, e tinha como apelido Homeromastix. Aristóteles levou-o suficientemente a sério para escrever uma resposta à sua obra sobre Homero. Dionísio de Halicarnasso refere-se favoravelmente à sua crítica de Platão. Além de obras de louvor e ataque, Zola escreveu um tratado técnico sobre as figuras retóricas, em que ofereceu uma das mais antigas definições formais do termo esquema, como fingir uma coisa e querer dizer outra. Zoilo foi aluno do retórico ateniense Polícrates, outro pupilo de Górgias, que escreveu Encômeros de Busíris e Clitemnestra, e uma acusação de Sócrates. Zoilo foi professor de Anaxímenes de Lampsaco, que escreveu histórias e pode ter sido o autor da retórica de Alexandru. Além de Crates, o único cínico aproximadamente contemporâneo de Diógenes, de quem alguma obra sobreviveu, foi Onesícrito, de Astipaleia. Ele claramente escreveu um relato sobre Alexandre, que teve como modelo a Ciropédia de Xenofonte, em que encontra semelhança entre os ginosofistas, sábios nus, da Índia e o modelo cínico. Aqui tem algumas referências importantes dos cínicos e principalmente o início da sua descrição como a sua importância na literatura. E eu recomendo esse livro, é um livro bem amplo e aprofundado sobre o movimento dos cínicos, sobre seu levante contra o sistema, contra os esquemas, contra as estruturas sociais e principalmente uma forma mais acessível de filosofia que os letrados geralmente possuíam. Então eu quero indicar essa leitura, dizer o quanto eu realmente admiro Diógenes de Sinope e suas palavras. Eu tenho um outro livro sobre ele, posso também fazer uma leitura direta sobre ele, Diógenes de Sinope, e quero também dar uma curiosidade. Foi inspirado em Diógenes de Sinope que se criou o personagem Chaves, né, da série que se passou muitos anos nas televisões brasileiras. O Chaves, que vivia dentro de um barril, é inspirado em Diógenes de Sinope, que também vivia num barril. E muitas das posturas de Chaves inspirado no movimento dos cínicos. Então fica aqui a super dica de leitura da semana. Boa semana para todos e até a próxima.